Oi gente, estou de volta aqui no meu cantinho tradicional, na minha penteadeira, e hoje finalmente eu vou contar para vocês o relato do meu parto. Aproveitei que o Lucas deu uma dormidinha, gente, porque é incrível. Eu pego ontem mesmo, esse vídeo era para ter ido ao ar ontem, mas eu comecei, me arrumei toda para gravar. E aí o Lucas começou a resmungar, lá fui eu pegar ele, né? E aí troquei fralda, dei mamar, ele ficou quase 1 hora mamando. E depois ele não queria, assim, dormir, aí eu deixei pra gravar o vídeo hoje. Aí hoje me arrumei, comecei a gravar, Lucas acordou, né, porque ele tá aqui ainda dormindo no bercinho. E aí acordou, aí agora ele quis mamar, dei mamar, e vamos ver se agora ele dorme quietinho, né, pra eu conseguir terminar de gravar esse vídeo. Bom, gente, quem me acompanha sabe que o meu parto foi uma cesárea. A cesárea porque eu nunca quis o parto normal, então foi cesárea porque eu quis mesmo, eu escolhi ter uma cesárea. O meu parto ele foi na perinatal da Barra e nós marcamos para 7 da manhã do dia 7 de agosto. Chegamos lá com 2 horas de antecedência e foi bem tranquilo, não atrasou nada. Meu parto começou assim 7 e pouquinho, sabe? Então, já cheguei lá no quarto, pouco tempo depois a enfermeira veio, já me deu aquele avental, né, aquela camisola, sei lá o que é, aquela que é aberta atrás, sabe? E pouco tempo depois o maqueiro chegou lá para me buscar, para descer para o centro cirúrgico. Só que eu não achava que fosse ser tudo tão rápido assim, sabe? Pra mim, ainda ia ficar lá um tempo esperando e tal. Mas foi tudo muito rápido, sabe? Eu tava nervosa, claro, não tem como não ficar nervosa. E foi na hora que eu sentei na cadeira de rodas, assim, que eu olhei meu pai, olhei minha irmã, olhei minha mãe, aí meio que caiu a ficha de que realmente tudo estava acontecendo, sabe? E aí eu meio que dei uma chorada, assim, de nervoso, de emoção, de tudo isso, sabe? E foi aquele momento ali que eu meio que desabafei mesmo, sabe? Até então eu tava com toda a emoção, assim, retida, sabe? Toda a tensão. E eu não gosto de ficar chorando, gente. Já falei pra vocês no outro vídeo e eu sou assim. Então descemos eu e o Thiago para o centro cirúrgico e o Thiago ele só pode entrar depois que a anestesia é aplicada, né? Enquanto isso ele estava lá trocando de roupa. A anestesia, gente, foi aquela da coluna e eu não senti absolutamente nada, assim. Senti uma picadinha, mas eu fiquei assim tão parada, tão imóvel que eu não queria me mexer de jeito nenhum, sabe? Porque todo mundo fala da anestesia, que é perigosa e tal. Então eu fiquei assim, ó, quietinha, nem respirava direito porque eu não queria que nada desse errado. E não senti nada, né? E o efeito da anestesia foi imediato, assim. Menos de 1 minuto depois, eu já não estava sentindo mais nada da cintura para baixo. E a sensação é muito esquisita, gente. Acho que foi a parte, assim, da cirurgia que eu achei mais estranho, sabe? Porque é horrível você tentar mexer e não conseguir, sabe? Então, pra mim, foi, acho que a pior parte. E aí, gente, a cirurgia foi acontecendo, deu tudo certo. Logo depois da anestesia, o Thiago entrou e ele ficou atrás daquela cortina comigo, né? Ele não assistiu assim diretamente, mas ele filmou tudo. Eu vou tentar colocar, sei lá, não sei, acho que eu vou depois editar um vídeo e aí eu mostro pra vocês assim algumas partes do parto e tudo mais. E se vocês verem as fotos até, se eu colocar o vídeo aqui no YouTube, vocês vão ver que eu tava o tempo todo assim com uma cara super zen, sabe? Tipo, nossa, coisa tranquila e tal, mas só eu sei por dentro como que eu estava, assim, tensa, sabe? Querendo que tudo acabasse logo o mais rápido possível. E aí, logo depois, o Luquinhas nasceu, ele nasceu 7h56 da manhã. E na hora que ele estava saindo, o anestesista levantou minha cabeça e abaixou a cortina, né, pra eu ver ele saindo. E, gente, na hora que eu vi, assim, eu... Caraca, não é que tinha um bebê aí mesmo? Eu ainda falei assim, né, com os médicos. E tinha um bebê mesmo, porque é muito estranho, gente. Você espera 9 meses e tal, e aí de repente tudo acontece assim, sabe? E quando eu vi o Lucas, aquele bebê assim grande, muito bochechudo, gente, ele nasceu muito gordinho. E logo depois ele começou a chorar e eu lembro que eu pensei assim, ai, que chorinho bonitinho, sabe? Mas é verdade, gente, eu queria muito ali que ele tivesse saído e ele tivesse ficado direto no meu colo, sabe? Que eu tivesse agarrado ele, enfim. Mas aí eles têm que fazer os procedimentos todos e tal, né? E fizeram, e logo depois eu peguei o Lucas assim, mas foi
muito rápido, gente. Foi, sei lá, menos de 1 minuto e aí a gente tirou aquela foto, os três, né? E eu peguei na mãozinha do Lucas. O contato ali não sei como é no parto normal, mas na cesárea é muito rápido, sabe? Logo depois ele já foi pro berçário, né? Thiago levou. E, nossa, gente, foi muito rápido. Eu queria muito, tudo que eu queria naquele momento era ter ficado mais tempo ali com ele, sabe? De verdade. E aí, gente, foi isso. Enquanto o Thiago levava o Lucas pro berçário, a cirurgia foi sendo finalizada, né, pra fechar tudo, não sei como que é, mas enfim. E demorou pouco tempo, assim, sei lá, uns 20 minutos depois já tinha acabado, e quando o Thiago saiu da sala, ai, eu me senti muito sozinha, assim, sabe? Eu ficava rezando, nossa, eu queria muito, muito, muito que acabasse logo aquela cirurgia, que eu subisse pro quarto pra poder encontrar com o Thiago, pra poder ver o Lucas direito, sabe? Enfim, aí logo depois acabou a cirurgia, eu já subi pro quarto e cheguei no quarto, eram mais ou menos umas 9 horas, 9 e pouquinho, e o Thiago tava lá me esperando, o Lucas estava no berçário e ele subiria. Agora começa a parte que foi ruim pra mim, tá, gente? Então, a parte da cirurgia, de tudo isso, foi super tranquilo, não teve nada durante a cirurgia. O bom é que você tente manter a calma, eu mantive a calma e deu tudo certo, sabe? Eu não tava assim, morrendo de medo, tava nervosa porque é normal, você vai receber o seu filho, você vai passar por um procedimento cirúrgico, então não tem como você não ficar nem um pouco nervosa, sabe? Mas eu consegui manter a calma, deu tudo certo, não senti nada estranho, sabe? Fiquei o tempo todo acordada, então foi muito tranquilo. E aí, gente, eu subi pro quarto, Thiago estava me esperando, e o que tinham me falado na sala de parto é que ele ficaria 2 horas no berçário e logo depois ele subiria pro quarto. Eu fiquei aguardando aquele momento ansiosa, claro, não tem como, sabe? Era tudo que eu queria, que ele chegasse no quarto, que eu pudesse curtir meu filho e tal. Mas isso não aconteceu, né? Passaram 2 horas, passaram 3, passaram 4 e nada do Lucas subir. Então eu fui começando a ficar muito preocupada com a demora do Lucas e aí interfonaram, olha, ligaram lá no quarto do berçário e falaram que o Lucas ele ia demorar um pouquinho porque ele estava com a respiração acelerada e que a respiração dele precisava primeiro estabilizar para ele poder subir, porque ele não poderia mamar, nada disso, né? Em razão da respiração. E aí, gente, o tempo foi passando mais um pouco, eu fui começando o efeito da anestesia foi começando a passar e logo depois as enfermeiras chegaram para poder me limpar, eu tomar banho e tudo mais. Só que um pouco antes disso, ligaram pro Thiago de novo e pediram pro Thiago descer pra conversar com a pediatra do berçário para explicar a situação. Logo depois o Thiago me liga e fala que Lucas iria para UTI porque a respiração dele não tinha estabilizado. Eu já estava muito nervosa com toda a situação, sabe? Óbvio que eu fiquei... Gente, eu virei um bicho ali, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito chateada e foi horrível, foi um momento horrível porque eu tava em cima da cama, eu não podia fazer nada, sabe? Eu não podia descer pra ver o meu filho, eu mal tinha visto meu filho assim naquele momento do parto, então tudo que eu queria era, poxa, eu já esperei 9 meses, eu queria que o Lucas estivesse comigo ali, sabe? E aí, nossa, no telefone eu xinguei com o Thiago, sabe? Óbvio que o Thiago não tinha culpa de nada, mas ali foi um momento que eu meio que desabafei, sabe? E aí tinha algumas pessoas da família no quarto, eu acho que foi até meio vergonhoso, sabe? Mas na hora eu não consegui me controlar. O efeito da anestesia foi passando, né? E nisso as enfermeiras chegaram, eu super nervosa. Tomei banho, elas me limparam, me colocaram de pé. Pra levantar, eu também não senti, assim, aquela coisa que todo mundo fala que... Nossa, você sente tudo caindo, não senti nada disso, gente. Levantei, você levanta com um pouco de dificuldade, mas você consegue. Você vai andando devagarzinho e consegue fazer tudo, né? E aí aconteceu tudo isso, tomei banho, fiquei esperando o Thiago subir pra gente poder ir lá na UTI, né? Pra eu ver o Lucas, porque só podia entrar pai e mãe. Thiago chegou, fomos pra UTI. Quando cheguei lá, o Lucas estava na incubadora, né? Só de fraldinha, com a touquinha. E tinham colocado sonda nele, porque ele precisava se alimentar, só que
foi horrível ver o Lucas daquele jeito. Ele era tão gordinho, sabe? E aí com sondinha, gente, foram momentos péssimos, assim, o que eu passei esses dias na maternidade de Lucas na UTI. Foi muito ruim, foi, nossa, um sentimento horrível. Eu ficava pensando se eu tinha tido culpa de alguma coisa, se, sei lá, se eu tinha feito alguma coisa errada, sabe? Mas eu não fiz nada errado, foi porque realmente tinha que acontecer. E aí, gente, depois, nesse dia, na sexta-feira, o primeiro dia, eu fiquei o tempo todo na UTI depois que levantei com o Lucas. E fiquei lá, gente, eu ficava só olhando ele, sabe? Ficou eu e o Thiago lá. E as visitas foram embora porque realmente eu não tinha clima nenhum, sabe? Pra receber visita, pra nada. Eu cheguei até a ser grossa com algumas pessoas porque ali no momento nada me interessava, sabe? Eu sei que tava todo mundo empolgado com o nascimento dele e tal, mas poxa, eu sou mãe, a única coisa que eu queria, que eu fui pra lá pra isso, e o Lucas não tava ali comigo, sabe? Então realmente eu não tinha clima nenhum pra receber visitas, pra nada. E é isso, gente, eu fiquei lá na UTI o tempo todo, não pude pegar meu filho na sexta-feira, só consegui pegar o Lucas no colo no sábado de manhã, que foi quando ele pôde sair lá da incubadora, e aí eu fiquei lá com ele no colo, sabe? E fiquei o dia todo na UTI também no sábado. Eu não tinha leite ainda e eu precisei ir pro banco de leite lá pra estimular, né, pra ver se saía alguma coisa, não saía nada. Eu só consegui amamentar o Lucas no domingo, sabe? Só que enquanto isso tudo acontece, é muita pressão, sabe? Porque você sabe que o leite materno, ele vai ajudar o bebê a se recuperar melhor, só que ao mesmo tempo não saía nada do meu peito, sabe? Me dava um desespero, assim, eu queria que saísse logo pra ver se o Lucas melhorava. E quando eu perguntava da previsão para ele sair da UTI, a médica e as enfermeiras falavam que não tinha previsão, que ia depender dele, só dependia dele melhorar e poder sair, sabe? Ai, foram momentos muito tensos que eu não queria falar ainda de parto por isso, porque eu não gosto de lembrar, porque fica passando um filme na minha cabeça de ver meu filho daquele jeito, sabe? E as primeiras fotinhas do Lucas foi ele com sonda, sabe? Não teve aquela coisa assim, sabe, que você vê em vários lugares de, sabe, tudo lindo, tudo maravilhoso, o filhinho nasce, a família toda feliz, todo mundo comemorando, sabe? Eu não tava feliz porque ele tinha nascido, mas eu não tava completa, sabe? Essa é a verdade, faltava um pedaço ainda. E então no sábado foi isso, ficamos o dia todo na UTI e não saí de lá pra nada, gente, na verdade. Eu ia no quarto assim só pra almoçar ou pra lanchar alguma coisa e descia de novo. E fiquei com meu filho lá porque eu acho que era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Domingo ele saiu da incubadora e ele foi pro bercinho. E aí a gente já podia pegar ele assim na hora que quisesse, sabe? Já podia ter um contato melhor com ele e foi quando ele começou a mamar. E aí nesse mesmo dia, assim, na parte da manhã, a enfermeira chegou pra mim e falou que ó, não conta pra ninguém não, mas ele vai ter alta hoje, eu só não sei que horas que ele vai ter alta, hein? Aí, gente, na hora que eu ouvi aquilo, foi tudo que eu queria ouvir, sabe? Eu queria sair de lá, queria, nossa, ir pra minha casa, levar meu filho e começar a viver tudo que eu tinha sonhado, planejado, sabe? Enfim, isso o Lucas só teve alta no domingo à noite. E quando ele realmente teve alta, que a médica veio explicar tudo pra gente, eu peguei o Lucas e saí andando assim com ele, sabe? Tirei ele do bercinho, crente que eu já ia poder levar ele pra casa. Aí vem a enfermeira atrás de mim, pode sair assim com ele não, você tem que esperar que alguém vai te levar lá embaixo com a alta. Aí eu, poxa vida. Aí nisso eu já estava pronta, né? Já tinha ido no quarto, já tinha arrumado tudo. E fomos eu, Thiago e Lucas pra casa e a gente cheio de medo, assim, de acontecer alguma coisa, mas ao mesmo tempo tava muito feliz porque eu esperei muito, 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 muito esse momento, assim, sabe? De poder ir pra casa com meu filho. E nesses 3 dias que eu fiquei na maternidade, gente, foram 3 dias, assim, que eu vivi o céu e o inferno, pra ser sincera com vocês, porque eu fui pra maternidade esperando uma coisa, assim,
de felicidade, de tudo mais. Eu não esperava que nada fosse dar errado, sabe? Então pra mim foi... foi muito... tudo muito intenso. Isso acabou me deixando um pouco triste, assim, durante a primeira semana do nascimento do Lucas. A primeira semana dele foi uma semana muito difícil pra mim, porque eu tava muito cansada, eu fiquei com o psicológico muito abalado, tudo eu chorava, sabe? Chorava sozinha, e eu não tinha tido nenhum contato com meu filho durante a estadia na maternidade, não tinha tido ele no quarto, sabe, para eu fazer o que eu quiser. Eu não tive orientação, assim, muito grande por ele ter ficado na UTI. Então, pra mim, era tudo muito novo, sabe? Eu tava conhecendo mesmo o meu filho. E hoje, graças a Deus, tá tudo muito certo, sabe? A gente tá se entrosando muito bem. Eu já identifico, assim, chorinho de fome, choro de cólica, choro de cocô. E é isso, gente. Agora tá tudo certo. E eu não vou mais aprofundar muito nesse assunto, acho que eu consegui resumir mais ou menos pra vocês. Mas, gente, hoje em dia, hoje tem 21 dias que o Lucas nasceu, eu tô muito tranquila, graças a Deus eu consegui superar essa fase aí ruim disso que aconteceu, porque foi muito pesado mesmo pra mim, eu fiquei acabada, pra falar a verdade pra vocês, sabe? E hoje tá tudo certo, gente, eu tô muito feliz, né, de estar com meu filho aqui. E eu vou atualizando vocês de tudo. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, gente, coloca aqui embaixo, por favor. Eu vou tentar gravar vlog, assim, do meu dia a dia e tudo mais. E então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários pra mim. Isso que aconteceu comigo, gente, o que aconteceu com o Lucas, isso... não é regra, isso é muito raro de acontecer, na verdade. Então, quem ainda vai ter seu filhinho, não se assuste, tá? Vá com a cabeça tranquila, vá bem, que tudo vai dar certo, tá? Isso que aconteceu comigo realmente foi ruim, mas não acontece com todo mundo, tá? Então, por favor, fiquem tranquilas. O que importa mesmo é que agora tá tudo bem, deu tudo certo na minha cirurgia. A cesariana foi tudo certo, não tive problema nenhum, a recuperação também foi ótima, gente. Você sente só umas dores assim e nada demais, a barriga fica dolorida, pelo menos comigo foi assim. Claro que você tem que repousar, você tem que fazer o que o médico fala, mas é super tranquilo, tá? E sobre falar depois da cirurgia, realmente você não deve falar. Eu falei um pouquinho, mas eu tive sorte que eu não tive aquela dor de gases, nada disso. E depois também, quando o efeito da anestesia vai passando, você fica com uma tremedeirazinha assim, sabe? Mas nada demais. E é isso, gente. Vou deixar o endereço do meu Instagram aqui e do Facebook também, sempre deixo aqui embaixo pra vocês. E até o próximo vídeo, um beijo grande pra vocês, obrigada por todos os comentários, tá? No vídeo do nascimento do Lucas. Luquinhas acordou, gente, pra dar um oi pra vocês, né, filho? Ele não aguenta, ele quer aparecer no vídeo. Dá um oi, filho. Tá na hora dele mamar, gente. Aí eu vou encerrar o vídeo agora, tá? Então, como eu tava falando, não esqueçam de dar um joinha aí no vídeo, tá? Se inscrevam no canal. E, pessoal, até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês e tchau, tchau!